Vale a pena morar na Espanha? Sim ou não? Eu vou deixar a minha experiência para vocês. Seja bem-vindo aqui no canal Mulher 40 Mais. Eu sou a Elis. Bora lá para este assunto que eu gosto muito de compartilhar, porque pessoas muitas das vezes me criticaram porque eu voltei, mas está tudo bem. Depois dessa mente aqui expandida, não me afeta essas coisas da opinião do outro. Então bora lá. Em 2018 eu tive essa oportunidade. O esposo da minha sobrinha perguntou se eu queria, né? Ele é empresário lá, ele tem várias empresas. Ele falou, ela podia vir para ter uma oportunidade, se ela gostar e querer ficar, a gente organiza para ela ficar legalizada, né? Beleza. Eu fui como uma turista para passear, e se eu gostasse, eu ficaria. Beleza. Eu peguei a oportunidade e fui. 2018. Como eu fiquei um ano, 2019 eu já voltei. Bora lá, gente, porque tem tanta coisa. Eu quero deixar foto pra vocês, porque lá eu radicalizei, cortei o meu cabelo bem curtinho mesmo. Tipo assim, ficou parecendo corte masculino mesmo, sabe? Então tem muita coisa boa pra dividir com vocês. Fica aí até o final que vai ser bacana. Vou deixar foto de algumas coisas que eu vivi lá, né? E eu vou deixar aqui pra vocês. Aí, gente, 2018, em 2017, eu já tive a oportunidade. Eu comecei a fazer o passaporte, tudo. E detalhe, se você tem sonho de morar fora, só um sonho vago, ele não... Eu posso te dizer que ele, tipo assim, tem meras possibilidades de você conseguir. Por quê? Quando você tem um sonho mesmo, que ele arde, uma chama ardente, que você fala, eu quero muito isso, você tem que entrar em ação. Pelo menos o passaporte você tem que fazer. Aí se vocês quiserem dicas, como que faz o passaporte, como que eu fiz direitinho, deixa nos comentários que eu vou deixar tudo pra vocês, tá bom? Pois bem, aí em 2017 eu comecei a fazer o passaporte, em 2018 a passagem foi comprada, ele comprou, né, o esposo da minha sobrinha, e aí eu embarquei. Eu só não tive muita, como que eu posso dizer, dificuldade, porque eu lembrava da minha mãe, que minha mãe, quando estava viva, ela ainda chegou aí na Espanha umas 2 vezes. E todas as vezes que ela foi sozinha. Deus que encaminhava pessoas. Eu acredito que seja Deus, tá, gente? Porque eu sou dessas. Colocava pessoas no caminho da minha mãe para ajudar ela. Tanto lá, que uma vez ela pegou de Brasília, outra vez ela pegou de Goiânia. Da segunda que eu tava em Goiânia, quando eu morava lá, ela foi, ficou na minha casa e eu embarquei ela, né? Aí como eu pensava assim, se a minha mãe, que é minha mãe, que tem seus 60 anos, ela conseguiu ir sozinha, não é possível, gente. Uma pessoa entrando nos 40 aí, que eu tinha 39, quando eu cheguei lá eu fiz 39 na Espanha. Falei, como assim que eu não vou dar conta, né? E eu, aquela coisa de que se a minha mãe conseguiu, eu consigo. Aí fui pra Goiânia, saí do Tocantins, Miracema. Deixei minha mãezinha, gente, mas foi o coração apertando, que era só eu e ela ficou e eu fui. E aí eu fui pra Goiânia, pra casa de uma amiga minha. E na casa dessa minha amiga eu fiquei lá até o embarque, que seria, no caso, no outro dia. Aí eu fui pra ir uma coisa assim mais... Porque da minha cidade em Goiânia é uma noite de viagem. Tá bom, fiquei. Aí eu ainda tinha uns reais ainda, e minha irmã falou, não precisa trazer real, porque aqui não funciona. Eu, não, beleza. Aí fui, saí com a minha amiga ainda, gastei o dinheiro. Falei, amiga, eu vou deixar esse dinheiro aqui contigo, vou te dar, porque eu não vou usar lá, né? Eu nem lembro quanto é que era. Aí eu fui pro aeroporto, acho que eu peguei um táxi pro aeroporto, ou foi Uber, não sei, né? Tá bom, cheguei lá, gente. Era pra ser de manhã esse embarque, ou era tarde, eu não lembro, só sei que demorou a beça, o voo atrasou, eu não saí no mesmo dia, e o esposo da minha sobrinha, que mora lá, ele é muito resolvido. Tudo dele ele bota na justiça e falou, não, ela teve tipo transtorno lá, um negócio de não ter onde ficar, de, sabe, ele arrumou tudo lá com o advogado lá, e acabou que esse dinheiro, essa passagem, né, que eu fui, ele ganhou a causa na justiça. Então,
a passagem que eu fui, como ele ganhou na justiça a causa, eu voltei com o mesmo dinheiro. Assim ele me explicou direitinho, né? Mas voltando lá. Aí eu não teve o voo nesse dia, mas a empresa, só que era 8, era 9 horas da noite, muito cansativo, várias horas no aeroporto. Aí a empresa pagou o Uber, levou a gente para o hotel. No outro dia cedo a gente tomou café. Ele mandou o Uber, a gente voltou para o aeroporto. E aí sim, eu embarquei. Eu fui por Madrid. E muitas pessoas falam, tem uma amiga minha que mora em Barcelona, ela até falou, mas como assim que você entrou por Madrid? Porque Madrid é mais difícil, tá? Entrar como turista. Mas a minha sobrinha, acho que foi minha irmã, ela fez uma carta convite. E essa carta convite era como se eu fosse pro batizado dos meus sobrinhos, como turista. Aí eu tinha essa carta convite, que ela mandou por e-mail, eu imprimi e levei ela. Ela falou, eu vou mandar os documentos, e aí tu imprime, bota tudo na pastinha, porque quando chegar lá no local da gente passar, quando chega na Espanha, a gente tem que passar por aquele pessoal lá que tal, vai analisar e ver. E aí eu fui passar, né, chegou minha vez, e assim, eu descia, quando eu cheguei em São Paulo, é porque de Goiânia eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, no aeroporto internacional, lá dentro eu fiquei perdida. Só que aí eu começava a ficar nervosa, eu parava. Calma, calma. Nesse tempo eu já sabia um pouquinho sobre a respiração, né? Calma. Aí eu fui, parei, almocei. E comecei a ficar andando, olhando os blocos, as coisas. E aí tinha um homem vendendo um livro. Eu falei, moço, e mostrei minha passagem. Isso aqui fica onde? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Se você comprar um livro meu, que eu acho que era R$ 10, eu te levo até lá. Eu falei, não, então tá. E aí, gente, passou por não é túnel, acho que é túnel ou não, um lugar, mas, gente, eu andei tanto, pra chegar no outro lado, eu falei, meu Deus, eu ia perder o voo, porque, apesar que era já à noite o voo, eu cheguei, tipo, no horário de almoço, e o voo era tipo, 6 horas da tarde, era 7. Muitas horas também no aeroporto. Aí, esse homem foi e me ajudou, né, graças a Deus, e eu fui esperar. Cheguei lá do outro lado, aí eu já tinha comprado o livro dele, cheguei lá do outro lado, sentei, fui botar celular pra carregar e fui esperar da hora. Aí quando eu tava com fome, eu ia lá, fazia um lanche, os mais baratos, né, porque aeroporto, tá bom. Ah, não, gente, peraí, vamos voltar ao seguinte aqui. Quando o voo deu errado em Goiânia, eu mandei pra minha amiga uma mensagem, que eu ainda tava em Goiânia, né, eu mandei mensagem, falei, amiga do céu, deposita algum dinheiro aí pra mim, porque eu vou ficar aqui no aeroporto até a noite, pra me conseguir pôr um hotel pra depois eu voltar pra me ir pra... Eu falei, então eu vou precisar de dinheiro. Agora que eu lembrei dessa história, que eu falei, gente, como assim eu vou ficar aqui no aeroporto sem comer? Aí eu fui pedir minha amiga, né? Aí minha amiga depositou pra mim, aí eu passei o dia lá no aeroporto, porque agora que eu lembrei, eu falei, mas como que eu tava comendo se eu tinha dado dinheiro pra minha amiga? Aí eu lembrei que eu pedi ela, né? Mandei mensagem no WhatsApp e ela fez esse depósito, aí eu passei o dia ali comendo. Quando eu cheguei lá, na hora de passar lá pelo pessoal da fiscalização, aí eles olhou os documentos que eu dei e tal, falava alguma coisa, eu não entendia quase nada, gente. Quer dizer, eu não entendi era nada. Aí teve um probleminha com alguém aqui, um guichê do lado, e o outro lá chamou esse que eu tava. Aí ele foi lá e ficaram conversando. Eu só sei que essa mulher que tava lá, ela tava no meu voo, que ela tava lá, ela tava um pouquinho nervosa, então começou a alterar com o povo, e esse povo ficou meio assim com ela. Aí ele veio, me liberou e ficou lá no outro assunto. E eu falei, meu Deus, eu nem tô acreditando que eu passei. Aí eu passei. Aí assim, como minha irmã falou, todas as pessoas que for passando, você vai indo atrás. Aonde eles for, você vai. Porque é como se fosse um norte. Aí eu ia com as pessoas porque eu tinha que ir para um local de pegar as malas para mim ir até onde minha irmã falou que eu deveria ir, para chegar em outro destino que ela estaria para me pegar. Que esse não seria o destino final. Aí eu cheguei, passei lá, fui atrás dessas pessoas, peguei a mala e fui aonde a pessoa estava indo. Depois que eu peguei a mala, eu ia indo atrás. Aí chegou, gente, o aeroporto é tão grande que eu cheguei no local, dentro desse aeroporto em Madrid,
Você desce no local, aí você vai, um trem te leva para outro local, que foi onde minha sobrinha estava lá me esperando com o esposo dela. Ai, quando eu vi ela, chegou, respirei fundo e seguimos a viagem para casa dela. Porque ela mora em Madrid, ela mora numa cidade que não é muito perto, Valladolid, que fala Valladolid. Escreve com V, mas pronuncia com B, Valladolid. Aí fomos pra lá e chegou na casa da minha irmã, aí foi aquela coisa toda, aquelas maravilhas, aqueles abraços, aquelas... Eu já tinha levado algumas coisinhas, né, enrolado em roupa pra elas. E foi muito bom. Aí cheguei, tive a experiência, fiquei ali, a minha sobrinha, ia ficar na casa dela, que a casa da minha irmã é pequena e ela tem 3 filhos. Aí eu fui pra casa da minha sobrinha, que era em outro local, fomos, fui vivendo a experiência. Mas uma pessoa igual eu, que eu já trabalhava muito, me desenvolvia muito, eu me vi numa situação que eu dependia muito dos outros. Eu ajudava, né? Enquanto eu não consegui, porque o esposo dela iria tipo me contratar para trabalhar na empresa dele, para me ser fichada e com isso eu ia atrás dos papéis para me ser legalizada. Não consegui. Nós fizemos de tudo. Por enquanto, assim que eu cheguei, eu ficava na casa dela de manhã, ajeitava a casa, porque ela trabalhava e o esposo. Ajeitava a casa, fazia comida e à tarde eu ficava com o meu tempo livre. Foi quando eu comecei a criar um canal no YouTube, porque eu comecei a meditar, eu comecei, tentar fazer yoga com vídeo sozinha, vou até deixar a foto aqui pra vocês. Fazer caminhada no bosque, fazia Ho'oponopono, que eu aprendi, comecei a estudar sobre o autoconhecimento. Aí eu fui vendo, eu falei, tinha muita vergonha, foi quando eu me descobri lá com 39 anos que eu tinha vergonha de falar, de me comunicar, de tirar foto, de sorrir. Aí foi quando eu me descobri, eu falei, gente, que legal, tô me descobrindo. Aí eu comecei a fazer um canal, né, que é outro, que eu ainda tenho ele, mas falar nisso, eu tenho até vídeo deles lá, né, quem sabe eu não posso colocar aqui, senão ficar muito grande. Posso colocar algum trechinho de quando eu iniciei lá no canal. É isso, verdade. Acho que eu vou fazer isso. Se der certo, eu vou deixar pra vocês. Bem no finalzinho. E ficava assim, né? De manhã, assim, à tarde, eu ia fazer conteúdo pro canal. Beleza. Só que eu dependia muito deles. Isso começou a me deixar assim um pouco desconfortável. Porque eu gostava de correr atrás das coisas. Aí minha sobrinha disse que para me escolher que ela iria investir em um curso de espanhol, né? Ela falou, não, mas por enquanto eu vou estudando pelo YouTube, porque dá super certo. Eu ia estudando também pelo YouTube. Ela me emprestou alguns livros, que no tempo dela ela estudava. Eu comecei a me forçar para me desenvolver o espanhol. E poquito, ¿vale? Eu hablo poquito em espanhol. É coisa... pouquíssimas palavras que eu aprendi, porque eu não peguei firme, né? E aí, ele tentou me fichar na empresa dele, e a empresa dele é de informática. Só que quando o pessoal lá foi perguntar para ele o porquê ele queria uma mão de obra do Brasil, sendo que lá tinha muita demanda de mão de obra da Espanha. Aí eles viram assim que não era viável. Na área da informática, ele está buscando alguém do Brasil para trabalhar, para ele fichar, sendo que lá tem. Porque ele dá prioridade para quem é de lá, né? E aí já começou errado, não deu certo, tudo bem. Aí eu fui indo. Aí eu fiquei naquela coisa de só ficar dentro de casa. Não que a gente não saía, tá? Porque no primeiro, eu não lembro assim, tipo, não sei se eu cheguei lá foi em setembro, em outubro. Eu sei que em novembro eu já tive uma viagem fantástica que foi conhecer Barcelona. Sim, gente. O esposo dela tinha que apresentar um trabalho lá de um projeto dele. E ele ia levar ela e falou, não, vamos levar a Elis, que a gente vai de carro. E aí, falei, meu Deus, você quer ir? Eu quero. Fui conhecer Barcelona, meu Deus, aquele Basília que fala. Eu tenho foto de lá, só que eu tenho que... Não encontrei o meu álbum, mas eu vou tirar uma foto, que eu tenho um quadro aqui na minha casa. Eu vou tirar pra vocês lá dessa igreja linda, linda, linda.
conheci Barcelona, aí sim eu fui conhecendo essas coisas, mas tudo eu tinha um pé no chão, sabe? Eu não ficava assim maravilhada, encantada, que aquilo pudesse preencher tanto a ponto de eu falar que eu queria ficar lá, entendeu? No início tudo bem, porque estava tudo no início, então foi ficando tudo muito confortável. Mas foram se passando o tempo, e lá eu cortei meu cabelo, igual eu falei. Se tiver como, eu vou mostrar a foto pra vocês, bem curtinho, bem masculino mesmo. Porque lá eu tentei fazer luzes e não deu certo. As luzes de lá, coloca até dentro daquele aparelho grande para ver se esquenta para as luzes abrir. E lá é bem difícil de abrir luzes. Mas tentei, não deu muito certo, aí eu fui e preferi cortar. Cortei, fiquei já... Quando eu postava foto no Instagram meu, que foi hackeado, bem antigo, quando eu postava minhas fotos com corte de cabelo, todo mundo ficou, uau, como você mudou? Gente, mas você mudou demais. Foi assim, umas mudanças bem legais, coisas que eu vivi, sabe? E mas quando num tempo, um período de tempo, tipo, depois de março, porque em março eu fiz 39 anos, foi quando eu me descobri. Eu cheguei lá em 2018. Eu já tinha meus 38. Em 2019, eu fiz 39 anos, eu me descobri essas coisas assim e tal. Eu fui desenvolvendo o autoconhecimento e aí eu comecei a me questionar. Falei, gente, eu não sei se eu quero mesmo, sabe? Porque eu me via muito dependente dos outros. A gente saía, ia pra shopping, ia pra viagens. Eu conheci Santander, que é um lugar lindo, a cidade daquele Banco Santander. E lá tem praias incríveis. Gente, surreal. Eu vi assim que a cultura, uma coisa que, pra mim, tá, gente? A minha opinião, com a minha experiência, a cultura de lá é bacana. Mas eu senti falta desse calor humano que é o do Brasil, da gente ser muito assim, brincar por bobeiras, sorrir por bobeiras, e o povo lá eu achei muito sério eles. Se ia fazer algum, tipo, Natal. Natal tudo bem que é uma coisa mais assim, elaborada. É todo mundo na mesa, é aquela mesa posta e todo mundo conversando. Eu não podia falar português, porque isso é uma coisa que, tipo, parece que fere, assim, o respeito com eles. E eu ia querer falar com a minha irmã em português, e a pessoa já me olhava assim, meio assim, porque eu tava conversando em português. Ah, por que não habla em espanhol? Madre mía, Liz, por que não habla em espanhol? E eu já ficava meio restrita. Parece que aquilo me deixava assim, sabe? Eu falava, ai meu Deus, eu não posso ser eu não posso. Eu era tipo forçada a aprender o espanhol, sabe? Você tem que falar espanhol. Eu tentava, sabe? Mas quando eu decidi que eu não iria ficar lá, minha sobrinha não achou viável pagar um curso de espanhol. E certeza, né, gente? Claro, eu super apoiei essa maneira dela pensar e dela agir. Concordei. E eu senti assim que lá é uma coisa muito formal, tudo muito formal, povo muito sério, muito. Lá um dia minha irmã falou, o povo aqui tá fazendo churrasco do lado. Gente, você não escutava uma voz. Sabe aquele silêncio, o povo tava fazendo churrasco. Falei, gente, se fosse no Brasil, tava uma falação, uma brincadeira, sorrindo, feliz. E lá o povo, eu senti que não é muito assim. Aquele calor humano brasileiro, eu não senti. Os homens, eu não namorei lá, tá? E muitas pessoas me induziram a namorar para mim me relacionar e até mesmo casar para me ser legalizada. Eu não quis. Proporam isso para mim lá. Quando eu tinha decidido que eu vinha, muita gente falou, mulher, o que tu vai fazer no Brasil? O que tu vai fazer naquele Tocantins? O que tu vai fazer lá? Casa com um espanhol e tu é legalizada e tudo. Eu falei, gente, eu não quero isso para mim. Desse jeito, não quero. Para me casar só para me legalizar? Não. Aí eu já achei assim, um instinto dos homens muito assim alterado, sabe? Minha irmã, quando ia conversar com o esposo, eu falava, mas vocês estão brigando? Ela, não, nós estamos conversando assim, tipo discutindo, conversando, mas não é aquela briga mesmo. Eu falei, gente de Deus. Aí eu já achei assim, esses instintos, essa natureza do homem de lá meio assim.
essa coisa muito formal, não tinha esse calor humano, essas coisas assim dessa energia brasileira. E eu dependia muito dos outros. Para onde, se eu quisesse ir para algum lugar, se é que eu quisesse, tinha que alguém me levar. E as coisas lá não eram perto. Aí eu falei, gente, como assim que eu vou depender dos outros para comprar absorvente para mim? Porque até então, a minha irmã, que essa é minha sobrinha, a minha irmã, ela de vez em quando fazia faxina. Ela trabalhava com isso, diarista. E ela arrumava para mim. Aí eu comecei também a ser diarista. E aí eu pegava alguns euros. Tinha vezes que eu usava o euro, tipo, para comprar absorvente, essas coisas. Mas no início mesmo, minha sobrinha que me tava me dando. E aí, quando eu fazia essas diárias, eu comprava alguma coisa e depositava no meu banco, que era a Caixa Econômica. Depositava e ia deixando lá alguns euros, né? E aí eu fui indo, fui levando, mas eu fui e não tava feliz. Descobri que eu não tava feliz. Falei, eu não tô feliz. E pra mim não tá feliz, eu não vou ficar aqui pra agradar os outros. Não vou casar pra mim ser legalizada. Não quero isso. Aí foi na hora que eu cheguei nelas e falei que eu não tava feliz e que eu queria voltar. Aí elas, Elisângela, tudo bem. Aí o esposo da minha sobrinha também arrumou na empresa dele lá, assim, pra mim lá da faxina, eu fazia a faxina, ele me pagava a diária. Tinha vez que nem pagava, que eu morava com eles, né? Tipo assim, morando de favor, né, gente? Então a gente tem que, né? Tudo bem. E teve uma vez que ele comprou um apartamento e precisou de alguém pra pintar e não apareceu o pintor e a minha sobrinha falou, porque eu já tinha ajudado ela a pintar o estúdio dela, que ela é fotógrafa. E ela falou, Elis, tu me ajudou a pintar, então tu sabe alguma coisa, tu não quer pintar não? Eu falei, eu quero, achando eu que era fácil. Fui lá eu pintar, eu vou deixar fotos aqui, nos dias que eu tava fazendo lá uma diária, tá? Vou deixar pra vocês. E aí, eu inventei de pintar esse apartamento. Era 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e um corredor. Dois corredor. E eu fui, comecei. E não era só as paredes, era o teto também. Gente, eu falei, meu Deus, por que eu inventei isso? Gente, chegou o dia de eu chorar. E chorar, porque é muito cansativo. E eu nunca tinha feito aquele serviço. E eu tava fazendo sozinha. Porque no da minha sobrinha eu fiz com ela. E era só um cômodo. E lá era vários. E eu passei dias indo. Ele ia, me levava, me deixava lá. Aí tinha vez que comprava coisa para comer. E tinha vez que me buscava para me almoçar. Depois eu voltava. Era esse auê. E eu sim, gente. Lá eu fui diarista, fui pintora. Pintei um apartamento todinho. Eu sozinha, tá? Mas valeu a pena, né? Experiência. Acho que ganhei uns euros lá. Eu fui, depositei na minha continha. Porque quando eu cheguei, eu não tinha rios de dinheiro. Mas como a pessoa aqui, ela não estava bem equilibrada, com a educação financeira boa, torrou o dinheiro assim rápido. Mas, gente, tem coisas que hoje em dia eu tenho aprendido muito. Tudo isso de fracasso, de coisas que eu errei, que eu tenho aprendido. E eu estou aprendendo, né? Que não é algo definitivo que eu já aprendi, eu estou aprendendo. E a educação financeira, ela é muito forte em mim, porque isso força a minha mentalidade a trabalhar e me reeducar para me saber aonde eu devo investir, o que eu devo fazer com o meu dinheiro, para não sair gastando por aí à toa, né? E é isso. E aí já fiz Ho'oponopono para dinheiro, para me reeducar, para me alinhar com ele, para me saber cuidar dele, para me administrar ele. Porque eu aprendo muito em terapias em relação à vida financeira, ao dinheiro, né? Porque a gente, querendo ou não, a família ou crença coletiva da sociedade ensina que dinheiro é sujo, que dinheiro é isso, que gente rico ganha em cima de pobre, essas coisas assim, sabe? Eu venho trabalhando essas crenças também em mim. Então é isso, essa experiência foi essa minha. Lá o bom de ter vivido lá é que eu me descobri e desenvolvi muito meu autoconhecimento para me aceitar como eu sou, porque antigamente nem sorria assim, eu sorria, porque eu tinha vergonha. E agora eu vejo que era bobeira. E hoje eu sou eu estou aqui para aprender, para evoluir. E de uma coisa eu sei, gente, que eu fui muito criticada quando eu voltei, que muitas pessoas me criticaram, falar, gente, como assim você, mulher,
que é lá do interiorzão do Tocantins. Por que tu não fica aqui, mulher? O que tu vai fazer naquele lugar? Eu voltei, gente, mas muito feliz que a minha mãe me apoiou, a única pessoa que eu queria, e ela me apoiou, me recebeu de braços abertos. Eu voltei e fiquei com ela ainda uns 5 anos, que eu voltei em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 25, 24. Ah não, minha mãe faleceu em 2023. 19, 2020, 21, 22. Fiquei uns 5 anos com a minha mãe até ela partir, infelizmente. Minha mãe partiu aí. E eu fiquei com ela, pelo menos eu voltei, desfrutei, fiquei com a minha mãe, convivi. A gente tinha atrito, porque a gente é ser humano. Tinha vezes que a gente brigava porque eu queria o bem dela, pra saúde dela, coisas que eu tentava fazer, tipo, mas pra ajudar pra saúde. Aí às vezes a gente brigava, na mesma hora a gente já tava, mas graças a Deus. Tudo que eu fiz foi por amor, não foi pra querer impor nada na minha mãe que não tivesse como algo de positivo para agregar na vida dela, né? E a minha experiência fantástica foi voltar, conviver com a minha mãe até o último dia dela. Eu tava com ela aqui no dia que ela partiu. Então, é isso. Tem coisas que vêm para o bem. E hoje em dia, depois que a minha mãe faleceu, minha irmã, a primogênita, foi embora para lá e levou uma filha dela também. Fez faculdade aqui no Brasil de enfermagem e foi para lá. Estão lá trabalhando, convivendo, estão felizes a beças. Mas, para mim, para morar, não. Para fazer uma viagem, para ir lá, visitar e tudo, eu quero sim, tá? Isso aí eu quero. Ir lá, visitar, passear, mas voltar pro meu Brasil. Porque aqui é o meu lugar, eu gosto daqui. Eu até falei pra minha irmã uma vez, a que mora lá, e a minha sobrinha, que elas tinham sonho de morar lá. Eu não tive o sonho, eu não almejava isso ardentemente, mas veio a oportunidade. Eu falei, não, vamos ver. E nisso porque eles falou pra mim, Elis, se você não quiser, você pode voltar. Eles deixou tipo assim, não, você pode escolher. Agora, se eles tivessem falado pra mim, você não volta, eu não sei se eu teria ido. Mas foi bom, eu vivi lá, gostei. Eu poderia ter aprendido mais a língua, poderia, mas foi em curto prazo. Eu não me dediquei ao extremo, porque quando eu decidi que eu não ia ficar lá, eu não me esforcei, né? É errado? Pode ser errado para algumas pessoas. Para mim, eu não achei que é errado e tá tudo bem, né, gente? Mas é isso, minha experiência de viver lá foi essa. Se vocês quiserem saber alguma coisa, tiver alguma dúvida, ou quiser saber sobre tirar o passaporte, tudo, pode deixar nos comentários. Eu indico pra vocês, falo como é que foi, tá bom? Ou quiser outro vídeo explicando melhor, pode deixar aqui, tá bom, gente? Então essa foi minha experiência. E é isso. Até o próximo episódio. Bye!